Boa noite, estamos aqui com Gláucia Lima, psiquiatra e psicoterapeuta, moradora. Boa noite, Paulo. Tudo bom? Mora em Portugal, né? Sim. Nós selecionamos algumas questões aqui para você responder para a gente, colaborar com o nosso conhecimento, nosso aprendizado. E iremos passar essas questões na rádio a qual nós temos, que passa dia do sábado. Eu vou pedir para você falar um pouco sobre você e por que você escolheu psiquiatria. Muito bem. Então, eu escolhi psiquiatria porque era a especialidade que mais se aproximava do espírito. Portanto, durante a formação médica, eu fui vendo qual é a especialidade que mais me aproximava. Eu fui espírita desde os 12 anos de idade. Então, dentro das especialidades, aquela que mais me aproximava do espírito era a psiquiatria. Então, resolvi fazer a psiquiatria por causa disso, porque era aquela que mais me aproximava das questões relacionadas ao espírito, à espiritualidade. Achei que era aquela que mais me aproximaria dessa realidade. E por que psiquiatria, não psicologia? Porque eu gostava muito de medicina. Portanto, então tinha que ser pela via da medicina. Com sua experiência, qual seria a contribuição que o espiritismo traz à psiquiatria? O espiritismo é uma doutrina que traz a espiritualidade ao homem. Portanto, então traz uma contribuição que é essencial para a medicina. Portanto, não é a única via. Não considero que seja a única via. Existem muitas outras vias que podem trazer a espiritualidade ao ser humano, mas é sem dúvida uma grande via para trazer espiritualidade ao ser humano. Eu penso que as pessoas têm que encontrar a sua via de realização, mas a doutrina espírita traz essa realidade, traz a realidade do espírito ao ser humano. E então pode contribuir trazendo a espiritualidade à medicina, esse contributo. A psiquiatria não seria basicamente, desculpe se eu estiver errado, de receitar remédio fisiológico para o organismo do ser sem pensar muito nessa outra parte espiritual, psíquica? Essa é uma visão reducionista da psiquiatria, permita-me lhe dizer. Essa é uma visão reducionista da psiquiatria, porque normalmente quando nós dividimos assim, psicologia trata da parte psíquica, psiquiatria trata da parte dos medicamentos, essa é uma visão reducionista do psiquiatra, porque nós não costumamos ver o psiquiatra só aquele que trata da parte mental para dar medicamentos. Mas essa é uma visão muito reducionista do psiquiatra. Não é? Nós podemos ter uma visão do psiquiatra, mas uma visão biopsico-espiritual do psiquiatra, que trata da matéria, mas também trata do espírito. E essa é uma proposta biopsicossocial, espiritual, dentro de uma visão mais ampla da psiquiatria. Essa não é uma visão particular sua, é uma visão da psiquiatria. Ela vê o ser com esse complexo todo, esse composto. Essa é uma visão que tende a ser uma visão inovadora da própria medicina, que não circunscreve o homem somente à matéria. Não é só a visão da psiquiatria atual. Por exemplo, eu sou uma terapeuta transpessoal. Portanto, isso está na minha formação. Para além de espírita, eu sou uma terapeuta transpessoal. Dentro da psicologia transpessoal, nós vimos com essa visão do modelo do homem dentro de uma visão mais integral. Portanto, dentro dessa dimensão transpessoal, nós incluímos o ser biopsicossócio-espiritual, cósmico. Então, quando eu vejo um paciente à minha frente, uma pessoa à minha frente, eu estou vendo sempre dentro dessa dimensão biopsicossócio-espiritual, cósmica, universal. Portanto, então, sempre quando eu vejo uma pessoa e trato a nível da psiquiatria, eu não posso reduzi-la ao medicamento. Eu estou a vê-la dentro dessa dimensão biopsicossócio-espiritual. Então, mas a medicina caminha também para esse nível, para quando nós observamos um doente, não reduzirmos o doente somente ao medicamento ou ao corpo físico que ele traz. Portanto, eu penso que toda a medicina, ou todo bom médico que hoje em dia procura ver o seu doente de uma forma mais global,
tenta não reduzir, as próprias escolas médicas hoje tentam passar isso para os seus alunos, essa visão mais ampla da medicina. Que bom, né, que estamos nesse caminho. Eu penso que sim. Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta aqui relacionada a transtorno. Há como diferenciar um transtorno da faculdade mediúnica? Há como separar um do outro? Ou eles estão sempre ligados? Não, eles não estão sempre ligados. Essa é uma pergunta difícil, mas efetivamente o transtorno psiquiátrico é bastante diferenciável do transtorno ou da mediunidade. Vamos colocar a mediunidade como um transtorno. A mediunidade é uma faculdade natural do ser humano, mas quando do seu desabrochar, principalmente quando ela está iniciada no ser humano, quando ela começa a apresentar os seus primeiros sintomas da mediunidade, a pessoa pode apresentar alguns sintomas de desequilíbrio. Vamos citar alguns. Por exemplo, quando a pessoa começa a sentir os primeiros sintomas da mediunidade, pode se tornar uma pessoa mais influenciável, consoante as pessoas com quais está, consoante os ambientes nos quais se encontra, né? Pode se tornar um pouquinho mais lábil, mais, portanto, quando eu falo lábil, pode sentir variações do seu humor, e muitas vezes essas variações normais, que passam consoante o seu desenvolvimento mediúnico, vai acontecendo naturalmente, podem mimetizar, podem parecer algumas patologias psiquiátricas. Por exemplo, se uma pessoa, muitas vezes, no desenvolvimento mediúnico diz: eu possuo vozes que me mandam fazer isto, não é? Isso é um sintoma, muitas vezes, de primeira ordem para a esquizofrenia, né? Que são as vozes de comando, que é classificado como sintomas de primeira ordem de Kurt Schneider, que é uma psicopatologia clássica da esquizofrenia. Pronto. Mas, quando nós observamos um doente psiquiátrico, nós não observamos somente enquanto transtorno, somente um sintoma. Nós temos que observar o indivíduo na sua totalidade. Nós observamos a sua biografia, que é a sua história. Nós observamos como ele se enquadra dentro do seu meio social, dentro da sua família. E, normalmente, há outros sintomas também que estão desajustados. Enquanto que na mediunidade, a pessoa sente isso, mas é uma pessoa normal, ajustada. A pessoa não quebra com a sua realidade. E na esquizofrenia, é uma pessoa que quebra com a sua realidade. Tem dificuldade de se ajustar com os seus outros setores da sua vida. Portanto, como a palavra fala, esquizofrenia vem de quebrar com a realidade, cindir com a realidade, por exemplo. Então, na mediunidade isso não acontece. São pessoas normais, ajustadas, são pessoas perfeitamente adaptadas socialmente, têm família, têm trabalho. Portanto, existe um trabalho muito interessante de um doutor em psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora, que fez o seu doutoramento pela Universidade de São Paulo, pela USP, que é considerada uma das melhores universidades da América Latina. E ele chama-se Alexander Moreira. Ele estudou 115 médiums da cidade de São Paulo. Ele observou que esses 115 médiums da Universidade de São Paulo eram pessoas normais, eram pessoas adaptadas, não tinham índices para outras patologias psiquiátricas. Portanto, eram pessoas que tinham família, tinham trabalho, tinham índice de desemprego de 2,7%, ou seja, não eram pessoas que, normalmente na esquizofrenia, são pessoas que sentem com essa parte do trabalho, não conseguem ter um trabalho, não conseguem ter uma vida social. Portanto, então, são pessoas perfeitamente normais e ajustadas. Quando há patologia psiquiátrica, a pessoa não consegue estar bem nos seus outros setores pessoais, sociais, familiares. Portanto, são pessoas normalmente, por exemplo, que não conseguem constituir família. Portanto, por quê? Porque não conseguem se relacionar normalmente. E os médiuns não, são pessoas perfeitamente normais, completamente saudáveis do ponto de vista psicopatológico. Portanto, nessa perspectiva, esses sintomas que eu falei são transitórios. E este caráter de transitoriedade, normalmente, que dá essa característica vamos dizer, da alguma susceptibilidade, de alguma maior labilidade emocional, passa consoante a pessoa vai desenvolvendo a sua faculdade mediúnica. Então, poderíamos dizer resumidamente, se eu tiver, me corrija, que poderíamos diferenciar da seguinte forma, de que aquele possuidor da faculdade mediúnica consegue ter uma vida perfeitamente normal. E aquele com algum transtorno, tipo a esquizofrenia,
não consegue seguir esse padrão normal entre aspas da vida. Exatamente. Distinguiríamos assim. Exatamente. Normalmente precisa ser medicado, normalmente precisa de atenção médica para viver a sua vida normal. É outra curiosidade aqui sobre a faculdade mediúnica. Se ela for praticada sem estudo e sem uma vontade do ser de querer ser melhor, de querer se melhorar e assim poder ajudar os outros, praticando essa faculdade sem isso, pode causar algum transtorno no ser? Vamos ver, não estamos aqui a falar de transtorno psiquiátrico, não é? Assim, a faculdade mediúnica não vamos considerar também como um dom, não vamos considerar como... mas é um atributo a mais que a pessoa tem para ajudar o seu próximo. Normalmente, se ela é, vamos dizer, vivenciada com estudo, tudo que a gente sabe, conhece, a gente lida melhor. Não é? Tudo que a gente tem competência para lidar, se a gente tem um automóvel na mão, a gente estuda e sabe lidar com ele, fazemos as regras de trânsito, a gente não comete infrações. Portanto, então, tudo que a gente conhece, é conhecedor, a gente sabe lidar, a gente gosta mais das coisas que a gente faz com conhecimento. Não é? Então, a gente tem mais competência para lidar com isso. Então, a gente comete menos erros. Portanto, nesse sentido, nós vamos nos sentir melhor com essa faculdade, nós vamos estar mais adaptados a ela. Então, é nessa perspectiva, não quer dizer que nós vamos ser castigados, nem vamos ter mais facilidade em lidar com a nossa faculdade mediúnica se estudarmos, se soubermos o que é que nós temos nas mãos. Quando me refiro a transtorno, eu não sei se seria a mesma coisa, transtorno psíquico e psiquiátrico. Seria a mesma coisa, mas não é nesse nível que nós estamos a falar. Por exemplo, se nós temos, a pessoa que estudasse a sua faculdade mediúnica, que soubesse aquilo que ela tem nas mãos, não é? Portanto, saberia lidar, por exemplo, melhor com aquilo que realmente tem, com aquilo, por exemplo, vamos supor que eu esteja agora a desenvolver minha faculdade mediúnica e comece a dar comunicações de espíritos, portanto, em todos os lados. Se eu começar a estudar mediunidade, souber que há lugares para um espaço para esse tipo de situações e equilibrar essa faculdade, saber que eu não tenho que dar, portanto, comunicações mediúnicas em todos os lados. Portanto, eu vou saber que realmente vou estar mais adaptada a esta faculdade mediúnica. Não é? Tanto será melhor para mim, quanto será melhor para as pessoas que convivem comigo. Portanto, efetivamente, se eu estiver dando comunicações mediúnicas em todos os lados, eu posso até passar por maluca mesmo, não é? Aquela pessoa não está bem, mas estarei num local adequado, por exemplo, no centro espírita, desenvolver a minha faculdade da psicofonia de forma natural, equilibrada, ajustada e não de uma forma desorganizada. Então, a possibilidade da faculdade mediúnica é promover uma desorganização no ser, molecularmente ou psiquicamente, que venha a causar algum dano. Molecularmente eu não diria, mas vamos colocar aqui uma outra questão. Molecularmente eu não diria, mas eu diria que muitas vezes o médium, quando ele não está suficientemente educado ou atento à sua faculdade mediúnica, muitas vezes pode ser alvo de obsessões, por não estar vigilante nesse aspecto. Então, nesse sentido, muitas vezes um percalço da mediunidade é o próprio processo obsessivo. Entenda-se por obsessão, já agora, o processo de influenciação espiritual negativa, ou seja, por outras entidades espirituais que delas se aproveitem para poder influenciá-lo negativamente. Portanto, o médium é uma pessoa que está mais sensível à apreciação mediúnica das entidades espirituais. Todos nós somos influenciáveis, né? Alguns de nós não sentimos, outros sentimos ostensivamente a influência mediúnica. Essas pessoas que sentem ostensivamente essa influência é o médium. Pronto. Então, esse médium que sente mais ostensivamente essa influência mediúnica também poderá ser alvo dessa influência negativa, se não tiver um padrão moral, se não tiver pensamentos positivos, se não tiver equilibrado nas suas atitudes. Portanto, então poderá ser mais alvo dessas influências espirituais negativas ou dos processos obsessivos,
que são essa influência negativa por parte de entidades espirituais também menos equilibradas ou esclarecidas. Não menos evoluídas do que ele próprio, porque a obsessão acontece por além de sintonia e afinidade. Ele irá se ligar com aqueles que pensam iguais a eles, que sintonizam na mesma faixa mental dele próprio. Qual a ligação, se é que existe, entre convulsão e mediunidade, depressão e mediunidade? Convulsão, quando você fala epilepsia. É isso que eu conheço alguns médios realmente que não sei se chega a ser uma epilepsia, mas tem umas convulsões e a epilepsia é uma coisa mais constante, né? Sim. Isso. Pronto. Então você está falando aqui de duas coisas diferentes. Convulsões não é mesmo. A convulsão na sua acepção que você está colocando não é epilepsia. Não é epilepsia, não. Okay. Epilepsia é uma coisa já diagnosticada, sim, confirmada. Completamente. As convulsões às quais você está se referindo seriam manifestações mais físicas, com maior manifestação. Sim, uma perca de controle da pessoa, perca de controle do seu motor. Isso. Esse tipo de convulsão não quer dizer epilepsia. Alguns médiuns, quando se manifestam, normalmente são médiuns que estão com algum desenvolvimento ainda não muito grande da sua mediunidade e podem, no início da sua faculdade mediúnica, ter essa característica, alguns espíritos também, quando se manifestam, manifestarem-se com esse tipo de convulsão, que não quer dizer epilepsia, que é essa manifestação motora mais exuberante. Pronto, a epilepsia é outra coisa. A epilepsia é, de fato, aquela manifestação motora que ocorre por uma atividade cerebral, portanto, uma descarga da atividade cerebral que faz com que a pessoa tenha uma crise clônico-tônica generalizada ou não, parcial ou não, a nível físico, que os espíritos nos dizem que muitas vezes tem a ver com alguma influência espiritual também, ou lesões perispirituais que podem causar efetivamente depois as convulsões no corpo físico. Pronto, muitas vezes são compromissos existenciais do passado que fazem com que as pessoas tornem-se epiléticos. Pronto. Mas isso tem a ver também, não tem relação direta com a mediunidade. Poderíamos dizer assim. A convulsão não. A convulsão seria uma manifestação, separando convulsão da epilepsia. Isso. Então, a convulsão é uma manifestação física, anímica, do médium, da sua forma de manifestar-se. Portanto, quando o espírito manifesta-se, pode ser uma característica de manifestação do médium ou do espírito. A convulsão é fruto da epilepsia, que nós chamamos também de convulsão, não é? A epilepsia, não é? Que dá a sua convulsão epiléptica ou mal epiléptico. Portanto, esta é fruto de uma lesão física, que quer dizer uma desarritmia cerebral causada já por uma lesão perispiritual, fruto de lesões do seu passado. Eu trouxe essa questão, aliás, quem trouxe essa questão foi uma amiga minha que é médium e passou muito tempo tendo essas convulsões. Consultou um psiquiatra e ficou um tempo sendo medicada. Mas há que diferenciar de fato se a convulsão é uma convulsão secundária a uma epilepsia, efetivamente, ou a mediunidade, ou é uma convulsão fruto de uma manifestação física sem nenhuma repercussão eletroencefalográfica ou secundária no diagnóstico de epilepsia. Se for uma epilepsia, tem que ser medicada. Sim. Não é? Realmente tem que ser medicada e só vai melhorar secundariamente ao uso do psicofármaco. Depois que ela começou a, digamos, educar, não sei se assim pode dizer, a mediunidade, a estudar sobre o assunto, ela não precisou mais tomar os remédios e hoje em dia tem uma vida normal. Então não era epilepsia. Epilepsia normalmente só se trata com psicofármacos. Trata-se com psicofármacos. Agora, as outras convulsões, vamos ver, essas convulsões sim. que podem ser crises, tanto que semelhantes, pseudoconvulsões, chamaríamos assim, essas poderiam ser secundárias a manifestações espirituais. Okay. Em relação à depressão, tem uma ligação com a mediunidade? O independente dela acontece
com ela acontece, sem ela acontece. Exatamente. Então, a depressão não tem uma relação direta com a mediunidade. Os médiuns podem deprimir, tanto quanto as outras pessoas não médiuns também podem deprimir. Não tem uma relação direta com a mediunidade, obviamente, dentro daqueles sintomatologias iniciais que eu falei do início da mediunidade, a depressão pode acontecer justamente porque algumas vezes as pessoas sentem-se estranhas, sentem que não controlam alguns sintomas iniciais, exatamente que começam a desabrochar juntamente com a mediunidade. E pode acontecer também alguma sintomatologia depressiva, mas não quer dizer que depressão seja sintoma de mediunidade. Não tem ligação uma coisa com a outra. Não tem ligação uma coisa com outra. Alguns médiuns podem também sofrerem de sintomas depressivos quando estão sendo influenciados negativamente ou obsediados. A obsessão pode levar o sujeito a ter um sintoma depressivo. Isso sim. Mas aí pode ser médium ou não. E quando eu digo médium ou não, deixa eu me explicar também nesse sentido, porque normalmente costuma-se dizer que todos nós somos médiuns. Existe uma assertiva popular, todos nós somos médiuns. Mas há quem diga que não sente nada, ou nunca sentiu nada na vida. Isso também é verdade. Sim. Portanto, e Kardec disse que nós só consideraríamos como médiuns aqueles que sentissem com um certo grau de ostensividade. A esse nós consideraríamos médiuns. Pronto. Então, quando nós falamos médiuns aqui, nós estamos a falar desses que sentem com alguma ostensividade a faculdade mediúnica. Sim. Nesse sentido, as pessoas que sentem, todos nós somos influenciados. Portanto, a influência oculta em nosso pensamento, os nossos atos do dia a dia, todos nós somos, independentemente de sentirmos ou não. Portanto, mas os médiuns, por isso quando nós referimos que nós podemos nos sentir mais tristes ou menos tristes, não sabemos que pode ser uma influência oculta em nossos pensamentos, uma influência espiritual oculta em nossos pensamentos, todos nós podemos sentir. Mas se essa influência passa a ser persistente, então isso se chama obsessão. Portanto, então, a mediunidade por si só não tem a ver com a depressão, mas a obsessão sim tem a ver com a depressão. Muitos sintomas, muitas depressões, muitas vezes vêm acompanhadas de obsessão, porque o humor depressivo, se nós estamos deprimidos, nós vamos atrair companhias espirituais negativas. Então, muitas vezes, quando as pessoas têm processos de depressão, também estão acompanhando processos obsessivos. Então, a mediunidade em si não tem a ver com obsessão, mas a obsessão sim tem a ver com influências espirituais negativas, que muitas vezes tem a ver com o nosso humor negativo. Então, a mediunidade seria, digamos, sempre um bom caminho a levar-nos a sermos melhores do que somos, estarmos mais equilibrados, se levada, sendo conhecida, aprofundada em como funciona e tal. Eu acho que essa é uma proposta não da mediunidade, mas de vida para todos nós, né? Seria uma proposta de vida, sermos melhores, estarmos melhor conosco. Essa é uma proposta de vida, não somente da mediunidade. Sem dúvida, sim, a mediunidade seria para quem atende a forma ostensiva. Eu acho que tem que ser um compromisso de vigilância consigo mesmo, porque senão será uma porta aberta para os processos obsessivos. Essa perspectiva, sim. E o médium, como ele saber se ele está assim no caminho correto de sua educação e como diferenciar se ele está realmente nesse caminho de autoeducar-se, de autoaprimorar-se, ou se ele pode estar sendo tão influenciado a chegar a ser uma fascinação, está sendo fascinado por um outro espírito. Como a gente distinguir isso, não se confundir nesse caminho da educação mediúnica? Essa é muito interessante, porque é muito fácil o médium se fascinar, muito fácil. Eu penso que o livro dos médiuns é um bom guia para quem quer estudar a mediunidade. As pessoas às vezes se perdem, muitas vezes autofascinam-se com a própria produção mediúnica, nos seus próprios guias espirituais, e começam a achar que os seus próprios guias respondem tudo,
dão as melhores respostas. Portanto, quando o médium começa a se confundir, perder a humildade, então ele começa a se autofascinar. Eu penso que o livro dos médiuns é um excelente guia de estudo. Quando a pessoa se começa a afastar um pouco desse próprio caminho de humildade, eu acho que começa a se perder em si próprio, nesse caminho de autoaprendizagem. Então, a partir do momento que ele começa a acreditar, digamos, cegamente, sem analisar, sem autocrítica, sem autocrítica, eu penso que tem que haver muita autocrítica sempre, para não entrar nesse caminho de autofascinação. Eu estava vendo aqui no seu livro também que você fez formação em terapias regressivas. Em relação a essas terapias regressivas, quais seriam os reais benefícios e se há algum possível dano a ser causado a esse cliente? E se há possíveis danos, quais seriam? As terapias regressivas têm um único objetivo. Elas trabalham com traumas. Quando nós trabalhamos com vivências traumáticas, o único objetivo das vivências regressivas é devolver ao passado um passado que está presente no presente, causando dano. Então, vou me fazer explicar que nós não vamos buscar o passado de uma forma indeterminada. Ou seja, nós não vamos trabalhar por curiosidade. Nós não vamos dizer, olha, você está com um problema, nós vamos então buscar aqui descortinar o seu passado e buscar o seu passado de uma forma saber o que você foi, nem saber aqui descortinar as verdades do seu passado, porque se a gente não sabe, é porque não interessa. Mas, quando nós trabalhamos com terapia regressiva, nós só vamos pegar um passado que está causando transtorno no presente, ou está sendo um núcleo vivo no seu presente, e devolvê-lo ao seu passado. Ou seja, se há um trauma no presente, se há um passado que está vivo no seu presente, normalmente quando os doentes vêm para a nossa consulta, e eu costumo, existe muita gente que vem trabalhar em terapia regressiva e vem por curiosidade, eu digo, esse doente eu não atendo, essa pessoa eu não atendo. Existe um processo de seleção muito grande, porque a maior parte das pessoas vem porque querem saber o que é que foi, ou querem trabalhar por regressão por curiosidade, e esse não é o doente que tem perfil para regressão. Então, existem indicações muito precisas para trabalhar com terapia regressiva. Então, a terapia regressiva está indicada em algumas circunstâncias. Essas circunstâncias é o quê? É quando a pessoa tem um passado, e este passado está vivo no seu presente, as pessoas já vêm regredidas. E como estão regredidas nesse presente, a gente pega aquela situação, com aquele núcleo de regressão, no qual a pessoa está preso, e retira a emoção daquela situação vivenciada e joga para o seu passado, devolve ao seu passado. E não precisam ser situações da vida passada. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que tenha sofrido um acidente do qual tenha sido, vamos supor, há 10 anos atrás, em que tenha sido assaltado, que tenha ficado traumatizado com isto e não consiga, por exemplo, conduzir o seu carro, porque tenha medo de ser assaltado. Então, fica preso nessa emoção. Não precisa ser uma regressão à vida passada. Isso inconsciente. Ou pode ser consciente também. Podem ser emoções conscientes, mas das quais a pessoa não consiga se libertar. Então, você está preso ao seu passado, você está preso, porque o nosso inconsciente é atemporal. As nossas emoções são atemporais. Então, você está preso numa emoção do seu passado. Então, é um núcleo do seu passado que está presente no seu presente. Então, nós vamos retirar a emoção desta vivência emocional. São terapias reestruturativas emocionais. Portanto, a regressão vai servir para você voltar ao trauma, revivenciar esse trauma, retirar a emoção desse trauma, devolver ao seu passado, este passado que está presente no seu presente, tirando a emoção desse trauma, você se liberta dele. Portanto, é uma terapia reestruturativa emocional. Portanto, e sendo assim,
o passado é devolvido para o seu passado. Você me pergunta, então funciona na mesma com pessoas para vivências passadas do passado, de vida passada? É igual. Só que eu nunca lhe digo, você vai agora para o seu passado de vida passada. Quem diz é o seu inconsciente e o seu eu interior. Portanto, é o seu mestre interior que diz se você vai regredir para 10 anos atrás, ou para 20, ou para 100 anos atrás. É a sua capacidade psicológica que o define. Seu eu superior, seu mestre interno, quem define para onde você vai, para onde você deve ir, seu terapeuta interno. Eu fiquei curioso para saber como você tira essa emoção do passado que está presente no atual. Cada vez que você fala... Você tira ou você ressignifica aquela vivência? Você tira, vivenciando e ressignificando. Você vivencia, cada vez que você vivencia em estado modificado de consciência, aí você tem um poder diferente. Cada vez que você fala uma vivência, você está revivenciando. Se você vivencia isso em estado modificado de consciência, você tem um poder maior. Então, quando a gente trabalha em regressão, nós estamos em estados hipnoidais. Nesses estados hipnoidais, o terapeuta não induz. Nós temos um treino muito intenso com os nossos pacientes. O terapeuta é muito treinado para não induzir o paciente a nada em terapia regressiva, para que ele possa vivenciar a sua vivência de forma neutra. Então, você vai revivenciar a sua vivência de uma forma neutra, para que ela seja muito inteira sua, mas depois você ressignifica a sua vivência emocional. Por isso é que você neutraliza seu estado emocional. Muitas vezes isso não é conseguido numa vivência só. É preciso, às vezes, algumas vivências, como qualquer trauma, não é libertado muitas vezes em uma só sessão, para que a pessoa consiga se libertar. Quando o cliente sai desse estado, como é que chama? Hipnótico? Hipnoidal. Ele não vai se lembrar do que... Lembra-se de tudo. Essa é a grande chave da questão. Porque se fosse um estado em hipnose, não tinha o efeito terapêutico que a gente pretende. Portanto, como ele se recorda, esse processo de ressignificação é diferente. Então, ele, ao recordar, ele faz esse processo de redefinição, de ressignificação, que faz a diferença na reestruturação afetiva. Então, quem vai dizer se o cliente pode ou não passar por um processo desse seria ele próprio. O inconsciente dele dizendo que se está preparado para tal, ou você como... Não, no terapeuta faz a sua avaliação. Sim. O terapeuta avalia a indicação do paciente passar ou não pelo processo terapêutico. E depende da indicação que exista, a pessoa submete-se ou não ao processo terapêutico em terapia por reestruturação vivencial. Interessante. Como a psicologia pode contribuir, ou o psicoterapeuta, com o cliente portador de faculdades mediúnicas, pode contribuir de alguma forma, ou só se esse cliente estiver passando por algum transtorno ou algo desse tipo, senão já não é da alçada desse terapeuta? Eu não percebi essa pergunta. Como a psicologia ou o psicoterapeuta pode contribuir para um cliente, um paciente portador da faculdade mediúnica, para se estruturar, digamos assim, pode contribuir ou só pode a partir do momento que essa faculdade tenha trazido algum transtorno ou algo relacionado ao meio ao qual os terapeutas estão envolvidos. Se ele pode contribuir, vamos supor, um médium com algum tipo de conflito muito grave ou uma desestruturação de si próprio, causada pela faculdade mediúnica. Vamos ver. Quando existe uma desestruturação muito grande da personalidade, ou quando existe um transtorno muito grande, nós não costumamos trabalhar a nível de terapia, não é? Sim. Por exemplo, se existe, por exemplo, uma psicose, as psicoses, se a pessoa está em estado de psicose, nós não costumamos submetê-la a uma terapia regressiva. Primeiro precisamos reestruturar. Se há uma desestruturação muito grande, é preciso estruturar o ego. Isso é uma base para qualquer terapia. Qualquer terapia inicialmente visa
a estruturação do ego. Isso é básico em qualquer processo terapêutico. Então, o primeiro nível de qualquer terapia é a estruturação do ego. Então, nós só podemos trabalhar a outros níveis terapêuticos se existe o primeiro nível básico, que é a estruturação do ego. Então, a terapia regressiva trabalha com um nível muito além, que é um nível muito transpessoal, que é um nível de consciência, um estado alterado de consciência. Existe muita responsabilidade nas terapias regressivas. Quando a pessoa me diz assim, eu acho que eu tenho indicação de procurar um terapeuta regressivo, acho que eu tenho indicação para fazer uma regressão, normalmente é preciso uma avaliação e é preciso ter um terapeuta muito experiente, porque você vai trabalhar com estados modificados de consciência e é preciso ter um ego estruturado, porque quando a pessoa vai buscar, o seu inconsciente, o seu eu superior, o seu mestre interno sabe para onde é que você deve ir. E eu costumo dizer também que só nos vai levar para onde a gente realmente deve ir. Mas qualquer base, dentro de qualquer terapia, seja ela de base humanística, seja ela cognitivo-comportamental, seja ela transpessoal, seja ela psicanalítica, que são as 4 linhas terapêuticas de psicoterapias, não é? Básicas. Cognitivo-comportamental, humanística, psicanalítica, ou a 4ª linha terapêutica, que é a transpessoal, a 4ª escola terapêutica, vamos dizer assim, aceita universalmente, que seria a 4ª linha de psicoterapia, seria transpessoal. Todas elas visam basicamente, inicialmente, a estruturação do ego. Então, se uma pessoa está desestruturada do seu ego, muito desestruturada, não vai fazer uma abordagem transpessoal, como uma terapia regressiva. Aí sim, nesse caso, há a possibilidade de causar um dano maior a esse ser. A possibilidade de se estruturar mais. Isso. A possibilidade. Se perder nessa viagem. Claro que sim. Então, é preciso ter muita consciência em que nível a pessoa vai trabalhar, com que terapeuta que vai trabalhar, porque nem todas as terapias estão indicadas para todas as pessoas. Né? Então, nós não vamos trabalhar, vamos supor assim, no nível mais elevado de consciência, se nós não temos os pés assentes na terra, primeiro. Quando a pessoa está muito desestruturada, é preciso estruturá-la na sua base, para depois trabalhar outros níveis de consciência. Por exemplo, quando o médium está naquele estado de desenvolvimento, está muito desequilibrado, a gente diga assim, olha, não faça muitos relaxamentos, não faça muitas técnicas de estados modificados de consciência, porque ele começa, ele se perde, porque é enraizá-lo, portanto, é deixá-lo estar com a estrutura do ego. Isso é básico, senhora, não faça relaxamentos, não faça técnicas que levem à abstração, porque senão ele se deixa isso. Então poderíamos dizer que todo médium, com essas complicações iniciais, descobrimento da sua mediunidade, não está indicado fazer regressões. Que não tenha seu ego estruturado, está propenso a sempre a descontroles. No caso desse, como a senhora falou, de qualquer relaxamento, ele se perder ou se deixa se entregar, abrir a porta. É mais propenso a ter, por exemplo, estados modificados de consciência. Sim, sem dúvida. Por isso é que nós não recomendamos no início do desenvolvimento mediúnico, por exemplo, fazer relaxamentos ou fazer técnicas mais espirituais em qualquer lado, em qualquer circunstância, porque ele vai se perder mais. Sim. Então o psicoterapeuta poderia ajudar muito esse médium na faculdade mediúnica, estruturando o seu ego. Mais técnicas de estruturação de ego. Sim. Certo. Com técnicas mais básicas de estruturação de ego. Okay. Sim. Ficou muito claro. Para você que é psicólogo, ou está estudando psicologia, não é? Estava vendo aqui no seu livro também, achei muito interessante, tem um capítulo que você fala de dores físicas nas comunicações. Eu pensei, por que tais dores? Como ocorre? Se é algo espiritual, como é que chega a atingir o organismo? Sem dúvida, porque a parte orgânica do ser. Sem dúvida, porque existe a telepatia, a base do fenômeno mediúnico é a telepatia, não é? Não existe o encaixe do espírito no médium, mas existe a telepatia. O que é a telepatia? A telepatia é a transmissão não só de pensamentos, mas a transmissão de sentimentos, de sensações, de pensamentos. Existe uma imantação do espírito no perispírito do médium.
Essas sensações perispirituais são transmitidas, então é muito comum nas reuniões mediúnicas aqueles espíritos que desencarnaram com dores transmitirem as suas dores físicas, espirituais para o médium. Então é muito comum, por exemplo, o médium sentir as dores do espírito comunicante. Portanto, isso é natural, mas também é passageiro. Portanto, após a sessão mediúnica é natural que essas dores cessem. Mas também é comum, por exemplo, muito comum, e já tive aqui nessa sala mediúnica, aqui na União Espírita, muitas reuniões fizemos, alguns médiuns que antecedendo a reunião mediúnica já virem para a reunião com algumas sensações de aproximação espiritual. Portanto, alguns médiuns que seriam trazidos para as reuniões já virem por aproximação, sentindo algumas dores e resistindo a algumas dores, que iriam ser espíritos que iriam se comunicar durante a reunião, que por aproximação já traziam aquele médium, já estavam se aproximando daquele médium e já vinham transmitindo as suas sensações espirituais ao médium. Portanto, normalmente, essas dores após as reuniões mediúnicas cessam. Portanto, são dores espirituais dos espíritos que já passaram o limiar da morte, da desencarnação, mas que conseguem, que sentem, porque tem corpo perispiritual. A gente aqui tem essa ideia de que os espíritos não têm corpo, mas têm corpo. E esse corpo é palpável a nível do mundo espiritual. Os espíritos não são etéreos, são etéreos para nós, mas ocupam espaço dentro do espaço onde eles existem. Tem corpo espiritual. Seria matéria, mas de uma seria outra matéria, vibração, seria né? matéria perispiritual, ocupam espaço, tem uma dimensão diferente da nossa. Eu achei interessante quando você falou que tudo é telepático, porque esse espírito, no caso, ele acredita que está sofrendo aquela dor. Está sofrendo. E ele não acredita, ele está sofrendo. Mas ele não tem um órgão. Ele tem um órgão espiritual, que E fica machucado como ficou o físico. Que ficou machucado e que está machucado como estava o físico. Porque lembre-se, quando nós estamos com o nosso corpo físico machucado, antes machucamos o perispiritual, não é o contrário. Não é? Muitas pessoas, eu vou lhe dar um exemplo muito claro disso. Por exemplo, o tabagista, não sei se você fuma, mas se fuma, então vamos lá esse exemplo que vai ser ótimo. Portanto, se você é tabagista, por exemplo, você está lesando o seu pulmão, né? E antes de lesar o seu corpo físico, enquanto tabagista, você tem o seu pulmão lesado, né? Então, seu pulmão está sendo lesado antes de você lesar o seu corpo físico. Vamos supor que você desencarnasse hoje. Você teria, ao desencarnar, a mesma necessidade de fumar que você tem hoje, quando sair dessa sala, após essa entrevista. A mesma vontade que você vai ter de fumar daqui a alguns minutos, você vai ter se você desencarnasse agora. E essa mesma necessidade que você tem hoje, você terá quando desencarnar. Por quê? Porque seus desejos e suas vontades não vão cessar, vão ser iguais. E o seu corpo perispiritual tem as mesmas marcas que tem o seu corpo físico. Aliás, todas essas concentrações energéticas estão no seu corpo perispiritual, que é físico a nível perispiritual. Eu achei interessante da energia porque se eu desencarnar hoje, eu não vou ter mais pulmão físico para filtrar a nicotina. E a vontade que eu vou ter lá, eu não vou conseguir pegar um cigarro aqui na Terra para fumar no mundo espiritual. Por isso é que você vai ficar atrás dos que fumam na Terra para fumar com você. A sensação, a energia, né? É energia, tudo é pensamento. Outra parte que eu achei muito interessante aqui foi que você fala sobre sonhos, né? E tem sonhos perturbadores. Como diferenciar esses sonhos perturbadores? Se pode ser relativo à mediunidade ou relativo a algum transtorno que a pessoa passou durante o dia ou na vida dele, que ficou marcado no psiquismo dessa pessoa. Como a gente diferenciar esses sonhos e como tratá-los? Alguns sonhos, a maior parte dos nossos sonhos, muitas vezes é o nosso lixo de uva, não é? É o nosso organismo, o nosso cérebro fazendo um reprocessamento diário, jogando fora, fazendo o que o computador também faz, limpando o nosso hardware,
Portanto, é aquele reprocessamento do que não é necessário. Nós precisamos de dormir para consolidar nossa memória. Portanto, então, durante a noite, durante o sono, durante as fases do sono, nós precisamos de dormir para consolidar e guardar aquilo que é necessário, que é necessário para que realmente a gente valoriza durante o dia a dia, do que é lixo. Então, alguns sonhos nossos são muitas vezes o desperdício, o lixo diurno, daquilo que não é necessário para a nossa vida. Pronto. Outras vezes são vivências espirituais. Portanto, outras vezes é o nosso desprendimento noturno e são vivências espirituais. Muitas vezes, durante essas vivências espirituais, nós podemos entrar em contato com o mundo espiritual e algumas vezes com o mundo espiritual que nos perturba. Então, nós temos que nos preparar para dormir e dormir bem, para que nós não sejamos assolados com algumas entidades espirituais que muitas vezes não nos querem ou nos querem menos bem. Algumas perturbações para a medicina e para a psiquiatria são consideradas as parassônias, que seriam os pesadelos, os terrores noturnos. Portanto, essas parassônias muitas vezes são consideradas para nós espíritas algumas manifestações de algumas entidades espirituais que muitas vezes estão presentes, estão nos acompanhando durante o sono e que muitas vezes são manifestações dessas entidades. Por exemplo, algumas vezes nós temos pesadelos e acordamos durante a noite achando que estamos vendo entidades espirituais e que não conseguimos nos mover. Portanto, existe até uma patologia, que não é patologia porque não é tratável, portanto, mas que é uma característica, que é a paralisia do sono, que é aquela sensação de que a pessoa está inerte e não consegue se mover, mas está ali com o corpo e dá a posteriori pode dar uma patologia que é o ataque de pânico durante o sono, né? Porque a pessoa muitas vezes não consegue se mexer e é aquela história da paralisia do sono e pode ser acompanhado da visualização de entidades espirituais. Pronto. E a gente sabe que isso muitas vezes é aquele retorno do mundo espiritual, no qual muitas vezes a pessoa está a ser perseguida no mundo espiritual por entidades espirituais. Não tem a ver com mediunidade propriamente dito, porque é uma faculdade anímica, não é? O dormir é uma faculdade anímica, pertence a todos nós. O visualizar, sim, é o ato da evidência espiritual, não é? Mas é entendível para o espiritismo como vamos lá ver, com esse desprendimento espiritual durante o sono. Para a psiquiatria seriam as tais parassônias. Portanto, como é que isso é tratável para a psiquiatria? Não é tratável, ou seja, no sentido, a parassônia, nesse sentido da paralisia do sono, é uma coisa que pode acontecer, portanto, alguns medicamentos não são eficazes, portanto, para a paralisia do sono, por exemplo, mas para o espiritismo nós recomendamos um tratamento muito eficaz, que é a prece, é a preparação do sono, é a vigilância antes de dormir, é uma oração, é uma leitura de um livro saudável, é o pedido que a espiritualidade nos proteja e nos guarde o sono. Portanto, e tudo isso nos ajuda e tem sido eficaz para proteger o nosso sono durante a noite. Isso é um dos exemplos, mas poderia haver muitos, não é? Portanto, são os terrores noturnos, é aquela sensação de que durante a noite nós somos muitas vezes assolados por entidades espirituais com sonhos terríveis, né, que as pessoas têm, às vezes repetitivos, e que muitas vezes as pessoas entram em pânico e acordam desesperadas. Isso seria um indício claro de que é um sonho, digamos, mediúnico, com influência de seres espirituais. Não diria mediúnico, né, mas seria com indício de algum processo obsessivo. Influência espiritual, exatamente. Como que a psiquiatria vê? Eu estava lendo uma vez, Suzana Recolano Rosel disse que nós temos na faixa de 96 mil pensamentos por dia. E uma outra pesquisa feita aí, não tenho certeza da assertividade dessa pesquisa, mas diz que 5% apenas desses pensamentos são, digamos, positivos, moralmente aceitos. Como a psiquiatria vê essa formação dessa quantidade de pensamentos? O que gera esses pensamentos todos? É o nosso cérebro, o nosso encéfalo que é feito para pensar tanto,
ou é algo espiritual? Nós temos duas correntes na psiquiatria, uma corrente muito materialista ainda, né? Nós somos fruto do nosso cérebro, mas nós temos outras correntes da psiquiatria que conseguem ver mais além do cérebro hoje em dia, e para além do cérebro, no sentido de que somos não somente matéria, nós somos também espírito, né? E essa corrente mais progressista da psiquiatria, no sentido de vermos também, nos vermos para além da matéria como espíritos, também visualiza que nossa mente não está circunscrita somente à matéria. Nós vamos ter agora no Congresso de Psiquiatria brasileiro, agora em novembro, um congresso dentro do congresso só sobre espiritualidade, e tem sido inúmeros espiritualidade e religiosidade. Isso para mostrar que de fato existe uma abertura enorme dentro da própria psiquiatria. Existe um núcleo hoje em dia na Associação Brasileira de Psiquiatria só sobre espiritualidade. Portanto, então existe uma abertura muito grande dentro da psiquiatria hoje em dia para a espiritualidade. Então nós não procuramos restringir portanto, o entendimento da mente, a mente somente ao físico, ao cérebro. Portanto, dentro do advento das neurociências, portanto, hoje em dia nós não podemos mais admitir só que a mente se restringe ao cérebro. A neurociência até hoje não descobriu onde é que fica a mente. Não tem um local circunscrito, a mente fica nessa parte do cérebro. Não. Como já são 20 para as 8, eu gostaria que você olhasse aqui para a câmera um pouquinho, desse umas considerações finais e, se possível, um conselho para esses médiuns de como se portar, principalmente agora nesse novo século, no século XXI. Como é que você acha que deveria ser um comportamento saudável desses médiuns, para eles próprios, para suas famílias, para a sociedade? Eu diria que o médium, hoje em dia, tem que se ver como uma pessoa normal, uma pessoa que tem uma possibilidade a mais de auxiliar ao próximo. É uma pessoa que hoje em dia é uma pessoa que é considerada uma pessoa normal, integrada dentro da sociedade. E se quer entender mais o seu processo mediúnico, o processo de comunicabilidade, que não é um transtorno. A comunicabilidade dos espíritos é um fenômeno natural, transversal ao longo dos tempos, em todas as épocas da humanidade. Então estude, leia, se oriente, procure orientação. O Centro Espírita pode dar essa orientação, a pessoa pode estudar, pode entender mais sobre esse processo, pode auxiliar nesse processo de crescimento espiritual. E tem essa ferramenta que é fabulosa nesse processo de ajuda ao próximo, que pode fazer crescer espiritualmente a si próprio e pode utilizar essa ferramenta em benefício do seu semelhante. Portanto, nós não estamos aqui à toa neste mundo, hoje em dia é um mundo difícil, em que